Olá pessoal, voz de um veterano. Eu sou Gleison Matias e hoje, 17 de outubro de 2023, comparecemos à convocação da audiência onde foi convocado os secretários de governo, de fazenda e de planejamento de Minas Gerais numa audiência para cobrar o índice de revisão geral de inflação que o governo tem que apresentar no início do ano. Então, isto é previsto em lei, como foi mostrado pelo presidente da Comissão de Segurança Pública e as falas dos secretários, onde o secretário disse que só vai publicar o índice de inflação para efeito de revisão geral quando o governo tiver capacidade de honrar todos os compromissos. Ou seja, o governo deixa de cumprir a lei e ele está buscando ter a capacidade para honrar todos os compromissos. É lamentável um governo que se diz que tem em seu secretariado as pessoas técnicas. O secretário de governo disse que o governo ainda não reuniu condições de levar à frente a questão da recomposição por questões financeiras e que tem outras obrigações. Ou seja, a segurança pública não é prioridade para este governo, e sim outras obrigações. Que outras obrigações é essa? Ficou um pouco obscuro, E eu vou mostrar para vocês um trecho aí, como foi essa audiência. Mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito no meu canal, inscreva no meu canal, deixa o like, ative o sininho, compartilha, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai apresentar os meus vídeos para mais pessoas. Então, inscreva, comente, compartilha. E agora veja aí a fala dos secretários de governo e também do presidente da Comissão de Segurança e Justiça de Minas Gerais. A favor de cumprir a Lei 24.260. Porque quando não quer cumprir a lei, quando quer descumprir os acordos dessa casa, a gente percebe em 3 situações distintas que o governo manda seus líderes fazer um acordo aqui na aprovação de determinada matéria e depois o governo vai lá e entra com ação direta de constitucionalidade. Mesmo sendo apalavrado por líder de governo, líder de bloco, líder da maioria, o governo vai lá e desculpa o acordo. Como foi em 2 leis recentes que o governo arguiu inconstitucionalidade de parte dessas leis, mesmo fazendo o acordo. Então, não nos restou, secretário de governo, outra alternativa de fazer nova audiência pública para perguntar, já que nós amanhecemos com essa matéria hoje no portal UAI, aqui todos são servidores públicos, todos estão muitíssimos preocupados, Eu espero que o governo tenha entregue a cópia do plano, para que nós possamos ter acesso ao plano e saber quais foram as garantias ou quais foram o pacote de maldade que o governo trouxe para os servidores, até porque já tem servidor que já não aguenta mais. Tem servidor que já está, ou seja, está igual panela de pressão e tem que explodir. E eu quero aqui deixar consignado, aproveitando a presença dos 3 ilustres secretários, que se amanhã nós tivermos uma greve geral de todos os servidores, isso não será nada de se assustar, diante do pacote de crueldade que o governo vem tratando os servidores do Poder Executivo. Durante a audiência que nós fizemos no dia 12/9, deputado Gustavo Valadares, o governo encaminha aqui o secretário adjunto de governo, o doutor Samir, que se faz ali presente. Só que a gente cobrava um assunto, o doutor Samir trouxe aqui um assunto completamente diferente. Então, feito as considerações iniciais, eu não sei quais dos secretários desejam fazer uso da palavra primeiro,
Se é o secretário de Fazenda, se é o secretário de Planejamento. Pois não. Deputado João Magalhães. Só uma rápida consideração. Na última semana, atendendo solicitação do governador, o presidente Tadeu Martins Leite desarquivou o PL 1202/2019, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de operação fiscal. E nós havíamos informado que, nessa segunda-feira, encaminharíamos à casa a cópia do regime. E a mesma já foi encaminhada, já está protocolado junto do presidente, e que após os trâmites regimentais será dada ciência a todas as senhoras e senhores deputados. Obrigado, presidente. Agradeço ao deputado João Magalhães, pelo menos assim, os deputados que aqui se preocupam com políticas públicas, de Estado, produzidas, e por poder dever de prestar à população e também com a vida, com a carreira dos servidores, nós teremos acesso a esse tipo de informação que já era para ter sido entregue, até porque a secretária de Planejamento respondeu que não era com ela, que era com o secretário de Fazenda, mas o prazo do requerimento já havia vencido há muito tempo. O fato é, deputado João Magalhães, se entregou, então o assunto, pelo menos esse assunto, está superado com o pedido de informações. Indago aqui se será a secretária que vai falar primeiro ou o secretário de Fazenda. É o senhor? Bom, se é o senhor, eu faço, concluindo as minhas considerações, secretário, o seguinte. O senhor viu fazendo aqui a leitura da lei, o senhor viu eu lendo aqui a cópia dos ofícios, do requerimento e dos dispositivos da Lei 24.360, que está em vigor. Pelo menos essa o governo não entrou com ação direta constitucionalizada, não. Isso está em vigor. E talvez o senhor não seja muito da lida, mas secretário de Planejamento com vasto conhecimento jurídico. Na verdade, essa lei, ela simplesmente disciplina com mais clareza o próprio artigo 37 e traz aqui a transparência. Nós cobramos transparência nas informações. Nada mais, transparência. A lei está aprovada e se o governo não ingressou com a ação direta de constitucionalidade e o judiciário não tornou ela uma lei constitucional, a lei está em vigor. Então, pergunto ao senhor, o senhor ou a secretária comunicaram à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre qual foi o índice de inflação aferida pelo governo, conforme dispõe aqui a Lei 24.360? O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Não, deputado, não enviamos um índice em função da impossibilidade do Estado publicar um índice de revisão geral. Não há possibilidade de publicar um índice de revisão geral sem a capacidade de honrar. Então, esse foi o motivo. O Estado hoje não teria condições de fazer isso. Então, o motivo foi isso. Tá. Secretário, parece que o senhor está cometendo o mesmo erro. Eu gostaria muito que o secretário Gustavo Valadares e o líder do governo prestassem atenção, que foi o mesmo erro cometido aqui pelo senhor Samir. A lei pede, secretário, e eu vou fazer a leitura novamente para que o erro não perdure. Para que o erro não perdure. Lei 24.260 de 26/12/2022 dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração dos seus servidores. Artigo 1º. O Poder Executivo divulgará até o último dia do mês de janeiro de cada ano o percentual acumulado do índice de revisão geral anual de seus servidores a que se refere o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República, relativo ao exercício anterior. Parágrafo 1º. A divulgação a que se refere o CAPT será realizada na internet e em outros canais de comunicação. Parágrafo 2º. As informações a que se refere o CAPT
serão enviadas pelo Poder Executivo à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais até o último dia do mês de janeiro de cada ano, por meio de comunicação oficial. Secretário, nós estamos gastando aqui, os senhores colegas deputados de 2 audiências públicas, 2, para fazer a seguinte pergunta: por que o governo não comunicou? A pergunta é essa. A pergunta é essa. Qual a dificuldade que o governo tem? Secretário, eu não pedi ao governo desta audiência. Nós vamos fazer outras. Nós não pedimos ao governo assim: encaminhe um projeto de lei com a inflação do ano anterior. Não é isso que a lei está determinando. A lei está determinando, secretário de Estado Valadares, que o governo comunique à Assembleia qual é o índice que o governo apurou, certamente através do IPCA. O senhor compreendeu agora a minha fala, secretário? Compreendi. Então por que o governo não comunicou? Porque é só comunicação. Nós não estamos pedindo para o governo mandar o projeto de lei. O senhor falou que o governo não tem condições de honrar o compromisso de fazer a revisão da inflação por problemas financeiros. Foi a mesma toada ali do seu Samir. E eu disse a mesma coisa do Samir. Falou: Samir, não é isso que está na lei. O que está na lei é a comunicação. O que eu esperava, e o que eu espero ainda, secretário, porque eu acredito que os senhores não vão continuar descumprindo a lei. O que eu esperava é que o senhor chegasse aqui com um ofício. Falou: deputado, acabamos de protocolar ali agora, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, dizendo: olha, o índice de inflação para efeito de revisão geral foi esse. É isso, nós estamos aguardando isso. É isso que a lei diz. A lei não falou assim: secretário, protocole o projeto de lei prevendo a revisão geral, que é a inflação dos servidores civis militares do Estado. Não foi isso. Aí eu pergunto, secretário, novamente: os senhores vão cumprir a lei, que é a comunicação, ou os senhores não vão cumprir a lei? Eu respondo novamente a sua resposta. Nós vamos publicar quando o Estado tiver capacidade de honrar todos os compromissos assumidos com o Idoso inteligente. Nós não pedimos ao governo, vou voltar a repetir, nós vamos pedir em outra audiência. Nós vamos cobrar em outra audiência, até porque agora essa situação aqui do plano de recuperação fiscal, de congelamento, é novo, uma notícia nova. O que nós estamos pedindo é que o governo comunicasse, fizesse o ofício, porque não gastaria 3 linhas. Senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia, em cumprimento ao disposto à Lei 24.260, de 26 de 12 de 2022, comunico que a inflação aferida do período do ano anterior é X%. Bom, ninguém deu nada a ninguém. Mas nem isso o governo quer cumprir. Indago ao líder de governo ou ao secretário de governo se deseja fazer alguma consideração sobre a resposta do secretário de Fazenda. Secretário Gustavo. Presidente Sargento Rodrigues, em nome de seu nome dos demais deputados, Arantes, Carlos Henrique, nosso líder João Magalhães, Grego, estava aqui agora, senhoras e senhores, a resposta do Gustavo é uma resposta objetiva e verdadeira. O governo do Estado ainda não reuniu condições de levar à frente a questão da recomposição, por uma dificuldade que é clara a todos, financeira. Por esta razão, não encaminhou ainda o índice, conforme diz a lei que Vossa Excelência está tratando nessa audiência. Pode, chame, o senhor tem todo o direito, apesar que eu já disse, tem legitimidade para tal, mas eu discordo da forma, do modus operandi de Vossa Excelência com relação ao tratamento com o governo, dessas convocações, incidentes de convocações que não levam e não nos levarão a lugar nenhum, em absolutamente lugar nenhum. Apesar da sua legitimidade para falar em nome da classe da segurança, do setor da segurança, o seu modus operandi, na minha opinião, não é correto e não nos levará a lugar nenhum. Esse nível de pressão não vai resolver nada, não é assim, é na conversa, no diálogo,
pois Vossa Excelência foi forjado numa casa onde o diálogo é o caminho, isso eu aprendi aqui ao longo de 20 anos, Vossa Excelência também conhece disso. Então, a posição do secretário da Fazenda é a posição do governo. Nós não podemos e não vamos criar uma expectativa mentirosa na cabeça de ninguém. É por responsabilidade. Acima de tudo, por responsabilidade. Este é um governo que não gasta e não vai gastar mais do que arrecada. Este é um governo que preza pela manutenção dos salários em dia. Este é um governo que preza pelo pagamento do 13º salário no ano do seu exercício. Este é um governo que tem consciência que, apesar de serem, nós temos consciência disso, não há ninguém que discorde disso, que os servidores públicos do Estado, da segurança de todas as outras áreas, mereciam receber muito mais do que recebem, mas este é um governo que sabe que, além da questão da remuneração dos senhores e das senhoras, que é para nós muito importante, nós temos também outras obrigações para não deixar que o Estado pare. E que nós temos uma escolha de Sofia. E a lei, até porque é o próprio governador que vai lá para o Instagram, nas suas redes sociais e fala: eu vou cumprir a lei. Nesse caso, o governo está descumprindo a lei. Secretário, o senhor pode trazer aqui qualquer adjetivo, que é o direito do senhor, enquanto secretário, enquanto parlamentar, né? O senhor falou por 10 minutos, se precisar falar mais, vai falar, porque aqui a gente não vai te ouvir, mas nós vamos ouvir os presidentes de sindicatos, porque em relação a eles, o sentimento é completamente diferente que o senhor traz aqui, completamente diferente. Mas eu quero dizer ao secretário o seguinte: o senhor pode tratar, eu vi um termo aqui, truculência, convocação, senhores e senhoras aqui, é um dispositivo do regimento. Está previsto no artigo 100, no inciso 7 do regimento interno da Assembleia. Aqui nós estamos cumprindo a lei, ao convocar o secretário. E a convocação só veio porque os esclarecimentos do secretário adjunto de governo, o doutor Samir, que aqui se encontra, não foram satisfatórios. E se tivesse vindo o titular, com certeza não teria convocação. Eu também não faço de bom grado convocação de um secretário, mas utilizo o regimento, que é uma lei que Vossa Excelência também tem que cumprir, assim como eu, como os demais parlamentares. Então vamos deixar isso aqui bem claro. Em relação ao que Vossa Excelência disse, né, se pautar o debate, nunca se furtou ao debate, se furtou a discutir qualquer matéria, o governador pode até não ter participado do debate. O debate não vai debater nunca com a gente, até porque tem medo de vir aqui encarar o servidor de frente, o governador. Tem medo de encarar o servidor de frente, porque sabe que vai ser cobrado. Covarde. Mas é muito pior do que Vossa Excelência imagina. O governador assinou uma ata e descumpriu. O governador descumpriu, faltou com a sua palavra. E por outro, o governador tornou a fazer outro compromisso. Caso Vossa Excelência queira, eu vou exibir o vídeo ali, por ele falando que não pode ficar 3, 4, 5, 6 anos sem a inflação, já que a Assembleia tem, o Judiciário tem, o Ministério Público tem. Se Vossa Excelência quiser, eu exibo o vídeo ali. Ele estava dentro da Associação dos Oficiais, quando ele novamente fez o compromisso. Então, ele não se furta ao debate, mas não cumpre a palavra. Então é algo que a gente precisa também deixar aqui consignado. E repito, o que nós estamos cobrando do governo é que o governo informasse qual era o índice. Ninguém cobrou do governo o projeto de lei para cumprir o índice. Então, mas é bom que a gente, de agora em diante, sabe como é que a gente deve tratar essas questões com o governo. Ou seja, os 3 secretários vêm aqui e falam: olha, nós não vamos cumprir a lei. É isso que eu estou ouvindo dos 3 secretários. Até porque Vossa Excelência disse, se perguntar ao secretário de planejamento, ela vai dizer a mesma coisa. Então eu entendo que a secretária vai repetir: nós não vamos cumprir o que está nessa lei. E o que está nessa lei é muito simples. Mas vamos ouvir os sindicatos. Vamos ouvir os sindicatos. Vamos ouvir se a satisfação que os sindicatos têm é essa mesmo. Às vezes não é. Vamos ouvir aqui o senhor Emerson Silva de Oliveira, que é o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil. Vossa Excelência tem a palavra. Então, pessoal, nós temos que mobilizar os operadores da segurança pública, porque este governo utiliza de manobra para enrolar cada vez mais os operadores da segurança pública,
não cumprindo a promessa de reeleição que teria a recomposição das perdas inflacionárias. Por isso eu vou pedir para você que não é inscrito no meu canal, inscreva no meu canal, ative o sininho, deixa o like, comente, compartilha e vamos fortalecer cada vez mais, porque sem luta não tem conquista. Um forte abraço, Gleison Matias, com a voz de um veterano.